Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos trazer um pouco desse entendimento que vai enriquecer o nosso estudo de hoje à noite, tá bom? Então, eu vou trazer a leitura de Isaías capítulo 6, tá? Como uma ilustração para que a gente possa entender essa diferença entre iniquidade e pecado. Mas a gente vai aprofundar no tema hoje à noite, tá? Então, diz aqui o relato em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma cola. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu vou ler só até aqui, porque é o que eu quero concentrar aqui com vocês, tá? Basicamente, quando a gente lê esse trecho, né, essa visão do profeta Isaías ali no templo, a gente já pode ver o que? A gente já pode meditar em algumas coisas. Primeira coisa que a gente vê é que quando ele vê o Senhor, quando a visão de Isaías se abre para ver o reino espiritual, ele vê o Senhor no seu trono, né? Ele vê a majestade de Deus, a glória de Deus, a glória que a gente pode é, trocar por presença. Então ele vê a presença de Deus ali. E ele entende que ninguém pode ver o Senhor e permanecer vivo, né? Porque Deus é santo e nós somos pecadores diante dele, né? Então não há essa possibilidade. Então a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que ao ter um encontro com Deus, como Deus é e não como a gente acha que Deus é, né? Isaías logo entra em contato com a sua miséria, com a sua pequenez, com o seu pecado, com aquilo que é totalmente contrário ao que Deus esperava dele. Nós temos que lembrar que a gente está falando de um profeta, de um homem usado por Deus, de um homem que estava ali servindo na casa de Deus, no templo. Então imagina se um homem desse, né, passa por isso, imagina nós, né, meros mortais. Então, ao ter um encontro com Deus, a primeira coisa que acontece na vida de alguém é a revelação do seu erro, do seu pecado. Nada fica escondido, tudo vem à tona. Ele se sentiu completamente nu, né? Descoberto. Ele se sentiu totalmente desaprovado pelo Senhor. Ele disse: Estou perdido, estou morto agora. Eu não serei aceito. Por quê? Porque o meu pecado está diante de mim.
né? E no caso, o pecado dele aqui, que ele disse sou um homem de lábios impuros, né? Mas tem algo mais, além dele ser um homem de lábios impuros, ele também confessa que ele habita no meio de pessoas que são como ele é. O meio ao qual ele vive, o meio ao qual ele mora e habita, também comete os mesmos pecados que ele, né? Então é como se ele confessasse para Deus que ele era sim alguém influenciado no seu comportamento pelo meio que ele vivia, pelo meio que ele se expunha ali, né? E ele confessa aqui, né? Os meus olhos viram o rei. E aqui é fácil a gente ver o coração e o quebrantamento no coração imediato, porque sempre há dois caminhos. Quando nos encontramos com Jesus, como a gente tem livre-arbítrio, sempre haverá dois caminhos para nós. Quando nos encontramos com Jesus, com o Rei do Universo, o nosso pecado ele vai ser denunciado. Não tem como, né? A luz de Deus, ela se lança nas trevas que habitam em nós. E aí, nós temos sempre dois caminhos. O primeiro caminho é o que Isaías escolheu aqui, olha. O quebrantamento do coração, o arrependimento, a plena consciência de que é o pó da terra diante de um Deus santo, de que não é nada e que não consegue se sustentar diante da majestade do próprio Deus. E isso mostra e revela arrependimento, né? Revela conversão, porque quando você entende e sabe, tem a consciência do seu pecado, aí então você pode abandoná-lo, né? E o outro caminho seria endurecer o coração e continuar na mesma, continuar com seus lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros e pronto, acabou. Coração duro, coração obstinado, falta de arrependimento, falta de conversão. Esses sempre serão os dois caminhos propostos a nós, né? Porém, o coração do profeta Isaías se quebrantou aqui nesse encontro. E ele entendeu. O pecado foi revelado e ao mesmo tempo houve um quebrantamento no coração e uma disposição interior para mudar isso. Como Deus é aquele que sonda os nossos corações e conhece todas as coisas e os nossos pensamentos e nossas mais profundas intenções, ele então providencia a Isaías o perdão. E aí entra a diferença entre iniquidade e pecado. Porque se existisse só o que é o pecado? O pecado, por conceito, é a transgressão da lei. O pecado é a quebra da lei de Deus, tá? É isso. Então, basicamente, deveria existir só esse conceito: pecado. Toda vez que o homem quebra a lei de Deus, ele está pecando, ok? Mas não existe só esse conceito na Bíblia. Existe o conceito da iniquidade. Por quê? Porque olha a fala, o que está registrado aqui nesse texto, né? O Senhor então providencia um daqueles serafins que voou até o Isaías, ou seja, mais uma vez comprovando que os anjos, eles ministram, eles são seres espirituais enviados para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Essa é a função dos anjos. Então, veja que o Senhor não saiu do seu trono para conversar com Isaías e nem para resolver a situação do Isaías, mas ele envia o serafim. E aí, esse serafim que voou para ele trouxe na mão uma brasa viva, um tipo de um fogo
que ele tirou da onde? Da onde ele tirou essa brasa viva que foi o que possibilitou o perdão do pecado do Isaías? Ele tirou do altar. Então, mais uma coisa que a gente precisa meditar juntos é que nossa vida, nós só podemos ser alcançados por Deus quando a gente ergue ou constrói um altar de adoração a Ele, sabe? Nesse caso, um altar do sacrifício, né? Onde esse fogo ele servia para consumir o holocausto, o sacrifício ali colocado para Deus. Então, só é possível acessar a Deus, né? Receber de Deus as coisas que Deus tem para nós, as coisas que Ele quer fazer em nós, quando nós erguemos dentro do nosso coração hoje, no contexto Nova Aliança, um altar de adoração a Deus, né? E é desse altar que nós mesmos erguemos a Ele, é que Ele tira o socorro para as nossas vidas, entende? Então, por isso que na situação da idolatria, se torna meio que impossível o agir de Deus na vida de uma pessoa, porque o altar da idolatria não é erguido para Deus, é sempre para um outro Deus, né? Que no caso não é o Senhor. Então, aqui, esse anjo, ele pega do altar que Isaías mesmo havia erguido ao Senhor e providencia, né, o que Isaías precisava. O que Isaías precisava? Isaías precisava da mesma coisa que nós precisamos hoje, do perdão de Deus. Porque se Deus nos perdoar, nós seremos perdoados e nós estaremos inculpáveis na presença dele, né? Esse perdão foi dado por Cristo, tá? Já foi feito por Cristo, mas a gente precisa crer e acessar isso na nossa vida por meio da nossa própria adoração, por meio das atitudes de levantar esse altar ao Senhor, né? Mas o fato é que ele toca na boca do Isaías. Essa brasa tirada do altar tocou o lugar do pecado, o lugar que precisava ser curado, ser perdoado, ser restaurado. Então, nós levantamos altares ao Senhor e na nossa adoração, na nossa consagração, na nossa rendição a Ele, Ele então vai tocar as áreas das nossas vidas que precisam ser curadas, restauradas e renovadas diante dele, né? Que precisam ser perdoadas, tá? Então, isso é importante falar porque nós sabemos que Deus nos perdoa, mas muitas vezes é nós que não nos perdoamos, né? Algo que Deus já te perdoou, mas você ainda não se perdoa. Então é necessário entender que Deus, quando perdoa a gente, ele já tocou naquela área que precisava ser tocada. Então, toma posse disso, aceite o perdão de Deus, né? Para que você seja livre e possa viver uma novidade de vida. Não ficar amarrado naquela culpa do passado ou naquela culpa da área que você já abandonou e já acertou com Deus, né? E aí ele diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, aquilo que era de responsabilidade pessoal do Isaías, porque ele era um homem de lábios impuros, foi perdoado. Ou seja, a transgressão dele, a quebra da lei dele foi perdoada. Deus perdoou, porque encontrou ali um coração quebrantado que entendeu que se continuasse
assim, na presença de Deus, estaria morto, estaria perdido, não viveria eternamente, mas morreria eternamente, ainda que fosse um sacerdote que ministrava no templo de Deus. Certo? Isso é o pecado. O nosso pecado, ele tem o poder de tirar da gente a nossa salvação, a nossa vida eterna, tá? Se nós continuarmos no pecado, estaremos condenados diante de um Deus santo, né? Por quê? Porque Jesus, ele se entregou pelo nosso pecado. E se ele se entregou pelo nosso pecado, não convém nós continuarmos nos mesmos pecados cujos quais nós já fomos perdoados por ele. Quantas vezes nós teremos que crucificar o Filho de Deus para o perdão das mesmas situações e dos mesmos pecados, tá? Então, quem se mantém no pecado não vai alcançar, né, o perdão para a salvação, para a vida eterna, tá? É isso que diz a palavra. Alguém pode dizer, mas como eu sou pecador, eu nasci no pecado, eu sempre vou pecar, né? É diferente você pecar e você viver pecando no gerúndio, ato contínuo. Uma coisa é a gente pecar por acidente, porque nossa natureza é humana ainda. Outra coisa é a gente viver em situação de pecado, tá? Por exemplo, uma coisa é você olhar para alguém, vamos dizer assim, para o marido de outra mulher e desejar ali por um descuido e já cair em si e resolver isso imediatamente com o Senhor. Isso foi um pecado, mas foi um acidente, foi um descuido, foi uma carnalidade. Outra situação é você viver no adultério. É você não se livrar de uma situação de adultério. Então, você se mantém casado e se mantém com o amante. Então, isso é viver no pecado, né? Você está num ato contínuo, não foi uma situação isolada, né? Não foi por um descuido, é uma situação ao qual você se colocou. Então, esse pecado, que é uma responsabilidade pessoal, cabe somente a você resolver. Ninguém pode resolver isso por você, não é? Agora, a outra situação que precisava ser tratada também na vida do Isaías e que foi tirada como se arranca uma planta com raiz e tudo, foi tirada, não foi perdoado, foi tirado dele a iniquidade. É a situação dos pecados que são aprendidos de geração após geração, pecados que são feitos, né? Por quê? Porque nós convivemos com aquela tradição, então a gente repete tradição, a gente repete comportamentos do meio onde a gente vive, do meio familiar onde a gente vive. E foi uma situação também que foi revelada ao Isaías quando ele se encontrou com Deus, porque ele disse também, além dele falar da sua responsabilidade pessoal, além dele falar, eu sou um homem de lábios impuros e por isso eu vou morrer, eu estou perdido diante de um Deus santo, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu venho de um ambiente, de uma família, de um lugar onde eu aprendi a ter esse comportamento de pecado. Então, isso já deixa de ser um caso de responsabilidade pessoal e passa a ser também um caso de iniquidade, que são pecados geracionais, que passam de geração após geração. E isso só pode ser resolvido com confissão e arrependimento, como Isaías fez, né? Mas
quem pode salvar a gente dessa situação é Deus. É só Deus que pode arrancar essa iniquidade que habita em todos nós, porque todos nós temos antepassados, tá? Só Deus pode arrancar isso de dentro de nós com raiz e tudo e tirar isso da nossa vida, para que então possamos viver uma novidade de vida, que é o que a gente lê aqui no verso 8. Depois disso, e só depois disso, depois desse perdão, depois dessa iniquidade que foi tirada, essa culpa, né? Essa repetição de comportamentos ali familiares. Então eu ouvi a voz do Senhor. Aí o Senhor falou com ele. Olha o relacionamento, olha a reconciliação que foi promovida ali naquele momento entre o homem e Deus, ou seja, aquilo que separava o homem de Deus foi perdoado, foi tirado. E então houve reconciliação, e então houve paz, e então houve a possibilidade do homem Isaías ser guiado agora pela voz do Senhor, que dizia para ele: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías, né? Quem eu vou usar como um instrumento na terra, né, para fazer a minha vontade, né? Quem estará apto para isso? Quem estará pronto para isso, né? Quem poderá manifestar a autoridade do céu na terra por meio de uma vida reta, santa e justa, né? E aí disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque agora sim ele estava pronto. Agora não havia nada que o condenasse diante de Deus, né? Agora sim ele poderia ser então um instrumento verdadeiro nas mãos do Senhor, porque o pecado dele estava perdoado, a iniquidade dele foi tirada por causa do altar que ele mesmo resolveu erguer para Deus, né? E ele então poderia agir na terra como um filho de Deus, alguém ungido para isso, alguém capacitado, alguém que foi reconciliado com Deus e que estava num relacionamento de intimidade com Deus a ponto de ouvir a voz do Senhor, né? Porque quando nós só podemos ouvir a voz de alguém que conversa com a gente, que se relaciona com a gente verdadeiramente. Por isso que para muitas pessoas o Senhor ainda está muito longe. Por isso que para muitas pessoas ainda há dificuldade de ouvir o que Deus fala. Por quê? Porque ainda existe raiz de iniquidade em suas vidas e ainda existem situações de pecados que não foram resolvidos, né? Então, eu acredito que por esse trecho nós pudemos entender que existem essas duas situações e hoje à noite a gente vai falar sobre as duas leis que regem essas duas situações. Uma coisa é o pecado pessoal, é a lei do pecado pessoal. Outra coisa é a iniquidade, que são pecados aprendidos de geração em geração e que vai trazer e que vai reger uma outra lei, que é a lei das heranças espirituais ou das maldições hereditárias que alcançam até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Amém?